Olá, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores, das ministrações que aqui foram feitas, Deus fale muito ao seu coração. Nos vemos ao final do programa para alguns avisos finais e também para eu me despedir. Aproveite o nosso programa porque ele foi feito para você. Até mais! Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Talvez aquele homem tenha pensado em contar a sua história para Jesus. Talvez sobre o seu filho, talvez sobre o trabalho, ou talvez contado em tudo que a lepra tirou dele, tudo que a lepra roubou da vida dele. Mas na hora ele deve ter ficado muito nervoso e a única frase que saiu da boca dele foi: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E há muitos anos ele não falava com uma pessoa sadia. Pela lei, ele era proibido de estar no convívio de outras pessoas. E como sempre, a atitude de Jesus ela foi surpreendente. Mas o mais surpreendente foi o que ele fez antes da cura. Ele tocou no leproso. Sim, ele colocou as mãos do leproso antes que a cura acontecesse. Ninguém tocava naquele homem. E eu não sei o que significou mais para ele. A cura pela palavra de Jesus ou o toque que ele recebeu quando ele ainda era um leproso. Hoje essa mensagem é para você talvez que se sinta sujo demais para se apresentar a Deus, para falar com Deus. Você acha que os seus pecados, os seus problemas têm se distanciado muito de Jesus e você está longe dele. Hoje essa mensagem é para você e para te dizer que Jesus, ele restaura, mas antes disso, ele toca. Não importa o seu estado. Irmãos, aqui temos diante de nós uma história interessante sobre
o profeta Eliseu, que é o personagem principal. Nessa época, um rei da Síria chamado Ben-Hadad. Existiam 3 Ben-Hadad que a Bíblia menciona. Esse Ben-Hadad era rei da Síria. E é interessante nós refletirmos e meditarmos como o povo de Israel sempre foi atacado por um inimigo. E nós, como igreja do Senhor, se nós estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus nos diz como corpo de Cristo, nós também seremos atacados pelos inimigos que querem nos parar, nos derrotar, para que a obra do Senhor não continue. Assim foi com a nação do norte. 10 tribos. Os irmãos conhecem bem a história do povo de Israel. E essas 10 tribos tiveram uma capital chamada Samaria. Na época era o reino era de Jorão. Quem foi Jorão? Jorão foi filho do rei Acabe. E assim, Jorão era o rei, e a cidade foi atacada pelos sírios. Esses mesmos sírios, a Síria que nós vemos na geografia, que estão em guerra. E esse rei Ciro, o que ele fez? Ele sitiou a cidade de Samaria. A Bíblia não fala quanto tempo essa cidade foi sitiada. Mas as pessoas não podiam sair e nem entrar. A cidade estava fechada. E com o cerco, que a Bíblia não fala quanto tempo durou, a escassez começou a vir sobre aquela cidade. E era uma escassez de fome, de substâncias de primeiro gênero. Você já passou fome alguma vez? Eu penso que não existe flagelo maior do que a fome. Estivemos visitando a África, e ali pudemos ver, constatar em loco, como aqueles povos menos favorecidos passam por essa dificuldade de gêneros alimentícios. E para termos uma compreensão dessa fome, a palavra de Deus nos diz, no capítulo anterior, no capítulo 6, no verso 25, diz assim: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Essa era a situação. Nós sabemos que o jumento era um animal impuro para o judeu. Agora, um animal impuro e ainda estava sendo vendida por uma importância alta. Me parece que nos dias de hoje seria uma média, colocando a moeda americana, uns $180 mais ou menos. Multiplica por 4 e veja quanto dá. E a cabeça de um jumento não tinha carne nenhuma, só ossos. E um esterco de pomba. Os comentaristas não falam se isso realmente era literal, se aproveitava esse esterco para fazer uma espécie de farinha. Outros acreditam que o esterco seria como combustível para se fazer a comida. Essa era a situação desses moradores da cidade de Samaria. E aconteceu algo ainda pior, diz o verso 26, capítulo 6, verso 26, passando o rei de Israel pelo muro,
O rei foi dar um passeio, talvez, observar o que estava acontecendo na cidade, observar os seus sitiadores, que eram os sírios. Gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ela lhe disse: se o Senhor se não te acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou o rei. Que tens? Respondeu ela. Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, por sobre a pele. Que quadro terrível, que circunstância. Uma mãe chegar a um canibalismo de comer seu próprio filho. Olha que situação desesperadora. Talvez você que esteja hoje aqui, esteja passando por uma situação desesperadora. Com certeza não é a fome, mas é uma situação em que você não vê nenhuma escapatória. Você clama, talvez para uma autoridade humana, para resolver a sua situação, como essas duas mulheres fizeram ao rei, clamaram ao rei, e o rei reconheceu a sua impossibilidade. Humanamente falando, ele não tinha recurso nenhum. E daí a história nos mostra que esse rei, é importante o contexto, filho do rei Acabe. Rei Acabe foi casado com Jezabel, e esse rei Acabe foi corrompido pelos profetas de Baal e de Azera, e o seu filho, ele tirou esses postes ídolos. Nós podemos ver isso quando ele começou a reinar, no capítulo 3. Mas diz a palavra de Deus que ele seguiu os caminhos de Jeroboão. Os caminhos de Jeroboão, nós sabemos que são caminhos de rebelião, caminhos que trouxe divisão para a nação de Israel. E todos os reis do norte foram reis que não prosperaram. A mão do Senhor não esteve sobre eles. Fizeram péssimas administrações, levaram o povo a se corromper com postes ídolos. Então este era mais um rei que não seguiu o exemplo, por exemplo, dos reis do sul, no caso Davi, que é um ícone, que é um paradigma de uma pessoa que foi abençoada por Deus. E o que faz Jorão? Jorão, diante dessa circunstância, ele vai procurar o que nós conhecemos aí no mundo, aí fora, um bode expiatório. Alguém que ocasionou tudo isso. Talvez também você esteja passando por dificuldades na vida, por circunstâncias, e você vai falar, você vai se lembrar: eu estou passando isso por causa daquilo outro, por causa às vezes da igreja, por causa do pastor. Você vai encontrar como Adão encontrou um causador do seu pecado. O que Adão disse para Deus? Foi a mulher que tu me deste. E a mulher colocou a culpa em quem?
A mulher colocou a culpa na serpente. Então, é algo próprio da nossa natureza humana, diante das circunstâncias, e muitas das vezes nós estamos semeando na carne, e quem semeia na carne colhe o quê? Colhe corrupção. Quando nós semeamos no Espírito, colhemos o quê? Frutos espirituais. E este rei, de vez de levar a nação a buscar ao Senhor, a reconhecer que Eliseu era um homem de Deus, que a palavra do Senhor estava sobre ele, ele não reconhecia o profeta. O profeta era um intruso. O profeta era uma pessoa não quista no meio de Samaria. E é o que nós podemos ver no verso 31 desse capítulo 6. Disse o rei: assim me faça, Deus, o que me bem lhe aprouve, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Aquele rei encontrou quem estava ocasionando isso. Quem era? O profeta Eliseu. Agora, qual lição nós podemos tirar para nós? Eliseu representava a comunidade de fé. Ainda existia, como Deus disse para o antecessor de Eliseu, Elias, existem 7.000 que não se dobraram a Baal. E hoje também existe uma comunidade de fé. Você que está aqui representa esta comunidade de fé. A igreja do Senhor representa a comunidade de fé. Ali estava Eliseu, e que o rei queria fazer o que com Eliseu? Cortar a cabeça. No mundo que vivemos hoje, também querem cortar a cabeça dos crentes. Para quê? Para que não haja uma sintonia entre a terra e os céus. E esse rei então estava culpando a Deus, culpando a Eliseu por essa situação de fome, de miséria, de caos. O rei Jorão, que deveria entronizar o rei, no caso Deus, para a nação, fez o contrário. Ele agora quer matar o profeta, aquilo que traz o divino para a nossa realidade humana, queria acabar com o profeta. E dessa maneira ele pedia a cabeça do profeta. Então, Eliseu, ele é símbolo da comunidade de fé. A igreja, ela tem muitos Eliseus, graças a Deus. Aqui existe Eliseus, pessoas que têm contato com Deus, pessoas que fazem a diferença neste mundo, pessoas que realmente têm comunhão plena com Deus. E quando vem as necessidades deste mundo, será que nós estamos vivendo diferentemente? Será que hoje as necessidades não são similares às necessidades dos habitantes de Samaria? Será que hoje as pessoas estão buscando algum recurso, alguma saída para a sua fome? Não há fome, graças a Deus,
a fome física, mas a fome espiritual. Não estão tateando em trevas, buscando algumas soluções. E a solução está onde? A solução está em Deus. Aleluia! Quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, confiamos em Deus, a palavra de Deus diz: e o mais Ele fará. Se você tem necessidades, apresenta diante do Senhor e saiba que a sua principal necessidade é você estar em comunhão plena com Deus. Se você não estiver em comunhão plena com Deus, como é que Deus vai satisfazer as suas necessidades? Primeiro ponto que Jesus falou no Sermão do Monte, que devemos buscar o seu reino, a sua justiça, mas buscar como? De qualquer maneira, buscar de todo o coração, buscar de toda a alma, buscar de toda a força, superar as dificuldades. Quem buscar o meu reino, a sua justiça, o que diz a complementação das palavras de Jesus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem crê na palavra do Senhor? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que Eliseu tinha uma grande responsabilidade naquele momento. O próprio rei estava desesperado. A solução do rei era cortar a cabeça de Eliseu. Iria resolver alguma coisa? Irmãos, nós temos, como povo de Deus, uma responsabilidade muito grande. Não podemos viver a vida cristã de qualquer maneira. O povo aí fora está como? O povo está em trevas, o povo está com fome e sede de justiça, mas eles não têm ido ao lugar certo, que é o Senhor Jesus Cristo. Querem satisfazer com alternativas que são superficiais, é só para afagar o ego, são remédios que não fazem efeito nenhum, e isso não resolve. Temos que receber o remédio de Cristo, e o remédio de Cristo muitas das vezes dói, mas depois que ele dói, que ele faz uma cirurgia, ele cura, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Então essa é a realidade. Nós temos que trazer o divino, a espiritualidade das coisas de Deus para esse povo que estão em trevas em nossa sociedade. E aqui, continuando, Eliseu ouviu essa palavra do rei e ele não se preocupou muito, pelo que nós podemos deduzir aqui na palavra de Deus. E no capítulo 7, então, no verso 1, diz assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, dizendo para o rei: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. A situação seria resolvida para a cidade de Samaria. Olha que autoridade espiritual, que discernimento espiritual nós podemos ver nesse homem de Deus. E nós não temos uma noção de que este reconhecimento espiritual, essa autoridade espiritual está sobre nós. A palavra de Deus diz, tanto em Efésios como em Apocalipse, e também o apóstolo Pedro fala sobre isso, nós somos
reis e sacerdotes, nação santa, povo adquirido, povo para proclamar as boas novas. Mas será que o povo de Deus tem consciência disso? Você que está aqui nessa noite tem consciência disso? Você tem usado essa autoridade espiritual no mundo em que nós temos relacionamentos? Eliseu falou: olha, amanhã vai acontecer tudo diferente. Aí tinha um outro personagem, que era um capitão. No verso 2 diz: porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Que ilustração traz isso para as nossas vidas cotidianas? É uma ilustração da atitude de Deus em relação aos que não creem, aos que são incrédulos, aos que ouvem, mas não aplicam a palavra de Deus aos seus corações. Que nada, não vai acontecer nada. Mesmo que Deus abrisse a janela do céu, isso não iria acontecer. Quantas pessoas têm esse mesmo procedimento em nossos dias? Não creem na palavra do Senhor, essa palavra que criou o mundo, aleluia, essa palavra que se encarnou, que tomou a forma humana, tudo foi feito pela palavra de Deus. A palavra de Deus foi nos deixado esse tesouro e nós temos que manuseá-la, não para o nosso intelecto, mas para aplicar às nossas vidas. Então aqui nós vemos aqueles que não creem. E aí nós vemos então que por amor a você, Deus vai fazer grandes coisas. Nós temos ao nosso derredor pessoas que estão em desespero. Talvez não tenha mulheres que estejam comendo seus filhos, mas as notícias que nós ouvimos todos os dias, balas perdidas, crianças sendo mortas, esse quadro terrível que nós vivemos nessa sociedade, nós precisamos ser luz no meio dessas trevas e saber que somente a igreja tem essa grande responsabilidade de testemunhar o poder de Deus aqui neste mundo. Você tem testemunhado do poder de Deus? Aí a história nos conduz para 4 homens leprosos. A lepra é figura do quê? Pecado, né? 4 homens leprosos. 4 é o número composto. E podemos ver que isso ilustra a nossa natureza humana. A lepra significa pecado. 4 homens leprosos, eles eram excluídos da comunhão, não podiam viver na cidade. Eles estavam provavelmente vivendo em covas, em cavernas, e a fome também atingiu aqueles homens. Eles não podiam entrar na cidade de Samaria, porque a cidade também não tinha víveres. Eles só podiam ir ao acampamento sírio. Então eles pensaram: se nós ficarmos parados, nós vamos morrer de fome. Na cidade nós não podemos entrar, só nos resta uma alternativa. Qual é? Nós vamos no acampamento dos sírios. Quem sabe eles vão nos receber, ter misericórdia de nós, vão nos servir algum alimento.
E assim eles foram. E quando eles chegaram naquele acampamento, pasmem, o acampamento estava vazio. O Deus de Israel providenciou a evasão dos sitiantes. Eles tiveram um sonho que os heteus, os egípcios, se aliaram aos reis de Israel, enviaram as suas tropas, e para eles não morrerem, eles se retiraram, voltaram para a sua cidade, para a sua nação. E assim aqueles 4 leprosos tiveram uma mesa farta, bebida farta, tiveram ouro, prata, tiveram vestes novas. Imagina a alegria desses 4 leprosos. Isso significa que muitas das vezes nós também estamos encurralados, numa situação de desesperança. E nós temos que ir na cidade celestial. Na cidade celestial existe pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Se você sente fome, se você está em escassez, venha comer deste pão vivo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Venha beber desta água pura, que satisfaz o nosso interior, que nos dá um tesouro, não de ouro e prata, mas nos dá tesouros espirituais, de nós podermos estar nesse mundo e tendo uma vida que realmente honra o Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Que riqueza é essa, irmãos? Quando nós nos posicionamos ao lado do Senhor e dizemos, como disse Isaías: eis-me aqui, apesar da minha fragilidade, da minha ignorância, o Senhor pode me usar, assim como o Senhor usou a jumenta de Balaão. Eu sou mais do que a jumenta de Balaão, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer te usar com poder, com graça, como usou esses 4 leprosos. E esses 4 leprosos, eles tiveram uma consciência despertada pelos outros. Às vezes nós ficamos tão enfastiados com as bênçãos de Deus, que nós esquecemos ou negligenciamos de oferecer essas bênçãos para as outras pessoas, não é? O que o Senhor Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Nós queremos o tesouro só para nós. Não, esse aqui não, esse aqui tem um olhar assim, esse aqui não vai dar para mim conviver com ele. Nós queremos fazer distinção, não é? Não pode haver isso. Aqueles leprosos não ficaram com os tesouros somente para eles, com aquela bonança de alimento que tinha lá no acampamento Ciro. Eles foram anunciar, é o texto que nós lemos aqui no início. Então disseram um para os outros: não fazemos bem. Consciência despertada. Nessa noite, como está a sua consciência? O Espírito Santo tem trabalhado o seu coração? Despertar para uma realidade. Uma das coisas mais terríveis que existe é a doença espiritual. É quando a consciência ela fica cauterizada. Uma consciência cauterizada é terrível. Terrível no mundo espiritual. A palavra vem, às vezes a pessoa sente, mas ela não consegue mudar. O seu eu é mais forte do que o seu quebrantamento. E ela não resiste. Isso com certeza é o pecado contra o Espírito Santo.
Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como o povo fez no deserto. Você está ouvindo a voz do Senhor nessa noite? Não é a minha voz, é a voz do Senhor. Eu sou apenas boca do Senhor nessa noite, para despertar a sua consciência, para que você não fique parado, estático, diante de uma realidade. É como se você fosse um médico e uma pessoa está pedindo socorro e você não sabe o que fazer. Você vira as costas. O Senhor falou da parábola do bom samaritano. Quem é meu próximo? Esses 4 leprosos, eles disseram: este dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Oh, aleluia! Não vamos esperar muito, o tempo está próximo. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Trabalhemos enquanto é dia. Aí a incredulidade do ser humano é tanta, irmãos, mas tanta. O que aconteceu? O rei, ele achou, quando recebeu a notícia, ele falou: isso aí, olha, para mim é uma cilada. Eles vão fazer uma emboscada e adentrar a cidade. Como é que pode? Mas depois fizeram lá uma conversação com o rei: olha, ainda sobraram 5 cavalos, manda 2 cavalos para ver se realmente a palavra dos 4 leprosos tem procedência. E foram e verificaram que era a realidade. O exército sírio tinha se retirado. E isso foi anunciado na cidade. E a multidão, esfaimada, com fome, saíram correndo. E aí o rei viu que aquele povo, é que nem casamento infelizmente, de pessoas, às vezes com pouco recurso, né? A pessoa monta aquela mesa bonita, aí é dado o brado: podem se servir. Misericórdia. Aquilo ali, a pessoa vem, pega um pratinho, e o que ela conseguir pegar, às vezes põe até no bolso. Aquilo acaba rapidamente. Não tem uma postura. E o povo avançou. Aí o rei quis colocar ordem. E ele chamou o capitão: capitão, fica aqui tomando conta. Faz uma fila indiana aqui. O pessoal entrar com mais sociabilidade. E o que aconteceu com o capitão? O capitão foi atropelado. Atropelado por aquela multidão. E a palavra de Eliseu se cumpriu: você não vai fazer parte. Isso nós podemos ver no verso 16 do capítulo 7. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. E no verso 19 diz: aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Segundo esta palavra, dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. No verso 16 diz:
segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdade para você? Só tua voz, Senhor. É ela que nós queremos ouvir, Senhor, nesta noite. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Declare isso ao seu Rei. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você curtir ainda mais a Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Terças-feiras nós temos o culto de oração, também às 19h30. Às quartas-feiras nós temos, a partir das 15 horas, o nosso culto de oração, o culto da tarde. Às 15 horas nós temos o culto de adoração a Deus, a partir das 20 horas. Nos sábados nós sempre temos algum culto, seja o culto dos jovens, o culto de louvor, o culto das crianças. E no último sábado do mês, o culto da Santa Ceia. Todos a partir das 19h30. Domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários, um às 9 da manhã e o outro, o culto evangelístico, às 19 horas. Você é nosso convidado especial para fazer parte da nossa igreja aqui em qualquer um desses horários. Venha nos fazer uma visita e você será muito bem-vindo à casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida ou alguma dúvida até sobre a Bíblia, você pode ligar aqui para a nossa secretaria de segunda a sexta-feira em horário comercial. Anote o nosso telefone. 0 operadora 13 3232 4337. E além desse telefone da secretaria, nós temos o nosso Disque Oração, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. O telefone é o 0 operadora 13 também, 3224 1383. Na nossa igreja sede também nós temos a nossa livraria. Funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira e todo final de culto a nossa livraria também está aberta. Lá você vai encontrar diversos títulos, diversos materiais para os seus estudos, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi você encontra ali na nossa livraria. Também palestras, CDs antigos dos nossos seminários, dos nossos cursos, você pode adquirir ali na nossa livraria. Inclusive esse programa você também pode solicitar ali em nossa livraria. Nós também temos a nossa rádio online, que você pode acessar no nosso site a partir das 8 da manhã. Basta você entrar no nosso site, que é o www.iepaz.org.br. De segunda a sábado, a partir das 8 da manhã até as 9, nós estaremos ao vivo trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. E você também pode baixar o aplicativo no seu celular. Basta você entrar na Play Store, digitar IEPAZ ou Igreja Evangélica da Paz e você terá o aplicativo aí no seu celular. Então, utilize também essas ferramentas que a igreja tem disponibilizado aos irmãos além da TV. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Que Deus tenha falado muito ao seu coração através de todas as ministrações que aqui foram feitas. Eu te espero aqui na nossa igreja para fazer uma visita. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos na semana que vem e até mais.